Olá malta, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, Astrólogo Português, Esoteric Cloud Surfer aqui, pronto para falar sobre Saturno. Mas antes, desejo-vos a todos os melhores sentimentos, as melhores emoções, as melhores ideias e os melhores pensamentos e também desejo a todos muita criatividade, muita individualidade e muita responsabilidade também. Então, bora lá falar sobre Saturno. Saturno está normalmente associado com estrutura, trabalho de equipa, networking, limitações, bloqueios, responsabilidade, manutenção, organizações, individualidade, acumulação, regulação e inteligência. Ok? E, do ponto de vista do sistema solar, Saturno é o planeta mais distante. Certo, nós temos Neptuno, Plutão e Uranus, certo? Mas eles já não nos influenciam tanto como Saturno, Vênus e Marte, por exemplo. Por isso é que Neptuno, Uranus e Plutão, em astrologia, eles não governam nenhum signo. Eles apenas co-governam, ok? Porque nós não conseguimos sentir totalmente a influência desses três planetas. Então Saturno, daqueles que nós conseguimos sentir totalmente a sua influência, é o mais distante. Ok? É aquele que tem uma órbita maior também. O que é que isso significa então? Porque é que isso é especial? Porque significa que o espírito que criou Saturno, tal como tu és um espírito que criaste este corpo e esta mentalidade, os planetas e tudo na existência é criado por espíritos, certo? Então, se ele é o mais distante e se é aquele que tem a órbita maior, significa que é o espírito ou um dos espíritos mais sábios e mais experientes deste sistema solar. Isso, mais o facto de Mercúrio, Vênus, Terra, Sol estarem dentro da órbita de Saturno, significa que o que esses planetas representam, a forma como esses planetas nos influenciam, Saturno também partilha um pouco dessas influências, dessas ideias, desses sentimentos, ok? A.k.a. dessas experiências. Então Saturno, ou a influência de Saturno, tem um pouco de todos os outros planetas, certo? Mas, como qualquer espírito é um espírito individual e único, Saturno não é propriamente uma acumulação de cópias das outras, dos outros planetas. Aliás, os outros planetas é que podem ser considerados cópias porque eles estão a usar a rota, o caminho, a experiência de Saturno para aprenderem por eles próprios. Ok? Então, Saturno tem um pedaço de todas as outras influências. Paixão de Marte, relacionamento de Vênus, individualidade do Sol, atração da Lua, falar e comunicar de Mercúrio, certo? A expansão e viagem de Júpiter também. Certo? Então, Saturno governa Aquário e Capricórnio. Aquário é o lado masculino, o lado expressivo, o lado que é exterior. O Capricórnio é o lado feminino, o lado interior e o lado que é receptor. O lado que recebe mais e que tu, em vez de... Porque o lado exterior também recebe, mas recebe menos. Imagina, tu recebes uma influência externa e o lado exterior processa 10% e depois volta a enviar. O lado interior recebe e processa 90% e muitas vezes nem chega a enviar, a expressar algo de volta. Ok? Então, o lado masculino de Saturno é Aquário, ar fixo, e o lado feminino de Saturno é Capricórnio, terra cardinal. E Saturno governa o 10º portão celestial e o 11º portão celestial. E o que são os portões celestiais? É aquilo que normalmente o pessoal chama na astrologia das casas. Eu não gosto desse nome, então criei portões celestiais, soa bem melhor e representa melhor o que isso é. Se tu não sabes o que é, agora quando estou a gravar esse vídeo ainda não está feito, mas quando tiver, vai estar aqui
para tu poderes checar, certo? E Saturno está exaltado em Balança e está exaltado no 7º portão celestial. E o que é que isto tudo significa? O facto de Saturno governar Aquário, a 11ª casa, estar exaltado ali e whatnot. Isso significa que, naturalmente, é mais fácil para nós expressar de uma forma fixa, única e individual os nossos limites, as nossas estruturas, as nossas associações, os nossos pensamentos e maneiras de analisar e julgar o mundo, nós próprios e como nós vemos o nosso papel no mundo e como ar é muito sobre pensar e muito sobre pensar com ou sobre os outros, também pode ser sobre ver ou analisar de uma maneira realista como nós pensamos que os outros veem o nosso papel no mundo. Ok? Mas isso já é negativo, isso já é ir muito longe, usar demasiada energia de Saturno. Ok? Por outro lado, Capricórnio, sendo o lado feminino, significa que nós gostamos de, ou preferimos expressar menos, porque eu estava prestes para dizer não expressar, não, isso não é verdade, é expressar menos, ou expressar na altura certa, ser um pouco mais calculista, ser um pouco mais estratégico e saber quando não expressar de novas formas ou novos limites, novas estruturas, novas maneiras de pensar e agir sobre negócio, infraestrutura, criar coisas novas para tu teres segurança, certo? E eu gosto muito de fazer esta comparação porque, se pensares bem, Capricórnio e Aquário são tipo vizinhos, estão ao lado um do outro, a 10ª casa e a 11ª casa são tipo vizinhas, certo? Ou o 10º portão celestial e o 10º portão celestial. O que é que isso significa? Significa que Saturno conhece bem, ou o espírito que criou Saturno que conhece bem a sua criação, certo? Por isso é que é o espírito mais experiente deste sistema solar. Não porque eu estou aqui agora, certo? Mas isso significa que é bastante natural para nós perceber e fazer, muitas vezes subconscientemente, a transição do lado interior para o lado exterior de Saturno, certo? Porque é tipo, lado interior, Capricórnio, internamente criar novos limites, criar novas ideias de negócio, criar novas ideias ou novas formas de trabalhar em equipa. E depois é bem natural para toda a gente passar a comunicar de uma maneira fixa e individual esses novos limites, ou essas novas associações, ou essas novas ideias. É assim que tu cresces um negócio, que crias uma equipa ou que crias associações neste mundo. Tudo começa primeiro com a tua própria maneira de sentir ou agir em lugares de negócios, ou quando estás à procura de fazer uma equipa ou de juntar pessoas que pensem e sentem de uma forma, porque eu estava prestes para dizer da mesma forma, isso não é verdade, ok? Pode ser de uma forma parecida ou que tenham os mesmos objetivos em termos de segurança, privacidade e estrutura, e depois vocês juntam-se à volta de uma maneira de pensar e agir fixa, única e original, certo? É que é uma imagem, uma marca, por exemplo. Existe um objetivo financeiro e cria-se uma imagem, uma marca, e depois espalhas essa marca por todo lado, de uma maneira fixa, única e original, certo? Depois, Saturno está a dormir. O que é que isso significa? Significa que é mais difícil para ti e para toda a gente estar consciente da influência de Saturno nessas áreas, certo? E onde? Onde é que isto acontece? No primeiro portão celestial, que é o oposto da exaltação. É sempre assim. A exaltação e o dormir são sempre opostos. Saturno está exaltado no 7º portão celestial, Balança, e está a dormir, está a cair no primeiro portão celestial, Carneiro. Certo? E Saturno não gosta de estar, entre aspas, porque isto não é... Quando eu digo que Saturno não gosta, não é o Saturno em si. Somos nós, neste mundo, a reagir à influência de Saturno. Não gostamos de quando Saturno está em Leão, Caranguejo, Carneiro, Virgem, mas em Virgem é mais fácil de
de ser visto e usado de forma positiva, a energia de Saturno, porque eles partilham bastante energia. Saturno é um planeta de estrutura, organização, certo? Virgem é um signo de estrutura e organização. Saturno governa um signo de ar e um signo de terra. Virgem é um signo de terra, mas mutável, que é governado por um planeta de ar, Mercúrio. Então eles partilham bastante. A única diferença é que Virgem é mutável, então pode ser menos confiante, pode sacrificar a sua individualidade para ter segurança física, pode ser muito vago, pode distrair-se facilmente, pode não ser fixo e individual suficientemente para manter um negócio, uma imagem, um estatuto a render espiritualmente e fisicamente. Muitos virgens têm bastante potencial, mas pensam demasiado ou ajudam as pessoas erradas demasiado e depois acabam com pouca energia para si próprio. Mas se tu tiveres Saturno em Virgem e souberes o que estás a fazer, tu podes bloquear isso e focar a tua energia em criar novas formas de ser estável. Ok? E Saturno também não gosta de estar em Escorpião, mas existem outros alinhamentos que ajudam esse alinhamento de Saturno e Escorpião a ser usado de forma mais positiva. Por exemplo, se tu tiveres Mercúrio em Aquário e Saturno em Escorpião, pode ser um pouco difícil, mas eventualmente tu vais aprender a usar esse Saturno em Escorpião de uma forma mais leve e mais comunicativa, sem sentir tanta estranheza, ou tanta vergonha, ou tanto bloqueio. Ok? E Saturno gosta de estar em Aquário, Capricórnio, Balança, em alguns casos Gêmeos, mas depois é o mesmo problema que Virgem, porque é mutável, então pode ser muito distraído, pouco confiante, pouco original e pouco individual, com pouca estrutura, basicamente. E Saturno também gosta de estar em... pretty much mais nada. Saturno é bastante único e fixo e realista e estruturado, certo? Não gosta de muitas coisas e não gosta de muitas coisas e gosta de poucas coisas. Português às vezes pode ser um pouco confuso, mas espero que vocês tenham percebido. Certo? Depois, pontos negativos, pontos positivos de Saturno. Pontos positivos: criar uma boa imagem, criar bons negócios e boas estruturas e organizações. E quando eu digo negócios, não é também, mas não só, sobre dinheiro e assim. Porque os teus negócios é basicamente as tuas atividades, o teu dia-a-dia. Certo? Quando tu és um homem de negócios, significa que tu estás tipo na bolsa ou tens uma empresa, mas para tu chegares a esse ponto, no teu dia-a-dia, tiveste que fazer algo diferente. Ou tiveste que fazer algo que te levou até esse ponto. Então tu foste sempre expandindo os teus negócios. Certo? Depois, mais pontos positivos de Saturno. Ser realista e ajudar os outros a serem realistas, únicos e originais de formas práticas. Aqui, Aquário, muitas vezes perdem-se em tentar ajudar os outros, a tentar acordar os outros, a tentar mostrar a verdade. Não. Preocupem-se com vocês próprios e eu sei do que é que estou a falar, porque eu tenho um stellium em Aquário, então eu sei do que é que estou a falar, já passei por isso, às vezes ainda passo. Mas depois é aquele caso estranho, por isso é que Aquário é o signo mais estranho, porque aquilo que magoa os Aquários é exatamente aquilo que eles têm que fazer, eles só têm que aprender a ser um pouco menos, ou ser um pouco mais calculistas, um pouco mais espertos, ou a atrair atenção. Mas isso é para outro vídeo. Ponto positivo de Saturno: aguentar e crescer em tempos duros e difíceis. Muitas vezes o pessoal não cresce os seus negócios ou eles próprios porque eles têm medo de perder tudo. Eles têm medo de passar momentos difíceis. E é necessário. Não é porque a dor é necessária, não. É só porque tu ainda não passaste por isso. Ou seja, tu não tens que passar por coisas difíceis, tu só tens que passar por coisas novas que aparentam ser difíceis antes de passares por lá ou no início. Porque depois, sempre, inevitavelmente, se tu estiveres na área certa para ti, o teu próprio Saturno vai-te ajudar e vai-te fazer crescer em situações difíceis. Porque as situações são apenas difíceis quando tu ainda estás a crescer
para seres forte o suficiente. Porque quando tu já és forte o suficiente, já não é difícil. E muitas pessoas pensam, tu cresces depois de experienciar dor. Não. É tipo, tu experiencias um pouco de dor, cresces e pronto, já está. É tipo, tu cresces enquanto experiencias dor, não é depois. E depois de passares muita dor, não. E isso é pessoal que não sabe crescer de outra forma, que fica fixo nisso. Mas, mais uma característica positiva de Saturno, estar completamente consciente das características e influências das tuas situações e dos teus ambientes. Pontos negativos de Saturno: limitar e separar demasiado, estar ciente de todas as características, energias e influências das tuas situações e ambientes, porque às vezes tu não expandes, tu não cresces, porque tu não consegues imaginar algo novo. Ou tu não consegues aceitar que algo que tu não estavas à espera aconteça. Certo? Porque com Saturno estás sempre bué aware daquilo que tudo se passa, estás sempre tudo calculado e não dás espaço para coisas novas, espaços novos aparecerem e influenciarem a tua vida. Certo? Porque, tipo, crescer é assim. Tu vais para um espaço novo e depois ficas consciente de tudo. Vais para outro espaço novo e ficas consciente de tudo lá. Não é ficar consciente de tudo no mesmo espaço para sempre. Não, isso é morte, literalmente. Ok? Mais pontos negativos de Saturno: ser muito controlador e autoritário, é que é fascista. O regime político fascista usa energias e influências de Saturno. Podemos dizer que vem de Saturno, entre aspas, ok? Outro ponto negativo: não acreditar em todas as possibilidades. Rejeitar certas possibilidades porque não vêm de acordo, não vêm da mesma forma, não é legislado, não é regulado da mesma forma que tu estavas a fazer antes. Deixa-me dizer-te uma coisa. A única coisa constante neste universo é mudança, certo? Outro facto negativo de Saturno: não ter inteligência emocional. Porquê? Porque tu rejeitas a tua própria inteligência emocional e prestas boa atenção à tua inteligência racional e lógica. Ok? E depois isto desenvolve-se em rejeitar conforto e segurança emocional, rejeitar conforto e segurança espiritual e ficar perdido em lógica, palavras e contratos. Ou seja, tu não confias em ninguém a não ser que eles escrevam um papel. E depois o que tu não percebes é que escrever em papel é basicamente uma forma mais densa de acreditar e ter fé em alguém. Porque se não houvesse, tipo, polícia, ou se não houvesse uma força que pune quem não cumpre os contratos tinham o mesmo valor que uma palavra. Certo? Ou seja, os contratos não têm valor, ou os contratos não significam nada se não houver ninguém que haja de acordo com esse contrato. Então o contrato é tipo uma pequena... O pessoal tipo perdeu-se e distraiu-se um pouco, porque tu deves fazer contratos espirituais. Ok? Contrato físico. Tu tens muitas pessoas que são únicas e criativas, cantores, por exemplo, que assinam contratos e deixam de ser eles próprios. É isso que significa vender a sua alma. Eles depois não podem expressar as suas verdadeiras ideias porque ou são despedidos, ou perdem bué da guita, ou perdem a audiência. Mas isso é para outro vídeo. Espero que tenham gostado, ok, do vídeo sobre Saturno. Deixem os comentários na descrição em baixo. Digam o que vocês acham deste vídeo e de Saturno em geral. E se quiseres saber mais sobre o teu Saturno e o resto do teu mapa astral, marca uma leitura do mapa astral comigo usando os links na descrição em baixo. Espero que tenham gostado e até uma próxima. It's a Cloud Surfer, surfing out.